Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo de Deus, vem nos conduzir nessa nossa jornada de oração, a nossa Lectio Divina, iluminando a nossa mente e nos fazendo ter um coração dócil. Texto de hoje, Mateus 5, de 17 a 19. Disse Jesus: Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois é verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um jota, um traço da lei. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinassem aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diante desse ensino de Jesus, para todos aqueles que os estavam escutando, inclusive seus discípulos, alguns daqueles que se tornariam também seus apóstolos, Jesus vem mostrar que ele é o cumprimento da promessa, da profecia, e vai dizer mais ainda, que vem guardar todos os mandamentos, porque foram dados pela Trindade Santa. Os 10 mandamentos foram dados pela Trindade Santa a Moisés. Então são mandamentos de Deus. E Jesus vai mostrar que não veio abolir nenhum deles. Pelo contrário, vem levar-nos à perfeição. Ele vem dar um entendimento muito mais claro do que foi a vontade da Trindade Santa para reger a caminhada do povo. E esses mandamentos, não só o povo escolhido para a revelação, mas todos os povos. Jesus está ensinando aqui a todas as pessoas, não é só ao povo de Israel. Convém lembrar que nós estamos no capítulo 5 e lembremos, o primeiro versículo desse capítulo, Mateus narra assim: Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha. Ou seja, não era a multidão do povo de Israel, as multidões, os povos todos que estavam ali. Aquela região ali de Cafarnaum, à beira do lago da Galileia, do mar da Galileia, o lago de Tiberíades, era por ser grande, é tanto que era chamado de lago, ele era como que, guardando as proporções de hoje, mas era uma cidade cosmopolita. Ou seja, vinha de várias regiões, porque o lago favorecia isso, o mar favorecia isso, a comunicação, o deslocamento. Então tinha ali gente de várias raças. E Jesus vai dizer, essa lei dada por Deus, dada por meu Pai, ela tem que ser preservada. Não pode ser mudada. São Paulo, ele compreendendo tão bem isso, ele vai dizer na carta que ele escreve aos Gálatas, se qualquer pessoa, até mesmo um anjo, vier querer transformar essa lei, que seja maldito, que seja anátema. O que Jesus Cristo hoje está dizendo, uma validade, está validando toda a lei. Mas ele vem aperfeiçoar quando ele vai mostrar que aquela lei do amor, porque os mandamentos são mandamentos do amor, é tanto que o primeiro inicia assim, amar a Deus acima de todas as coisas. E quando Jesus resume os mandamentos todos em 2, não desqualifica os 10, pelo contrário, só que ele mostra que estão inseridos os 3 mandamentos referentes a Deus, estão inseridos no primeiro, que é amar a Deus acima de todas as coisas. E os outros 7 que são relativos ao relacionamento entre nós e para a bênção de Deus.
amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, Jesus vem trazer uma grande novidade nos mandamentos. Em vez de ser uma proibição, é um norte de vida, é orientação de vida, é condução para a vida eterna. E ele vem dar o verdadeiro sentido do amor, o amor que é misericórdia, o amor que se dá, o amor que se lança em favor do outro. É o verdadeiro dom de si como viveu Jesus. Jesus é a própria misericórdia. E ele termina dizendo: cuidado, porque aquele que violar um desses mandamentos já está transgredindo. Mas pior ainda será se ensinar isso aos outros. Ou seja, se desqualificar a lei de Deus, se desqualificar a palavra de Deus. Toda a lei de Jesus, toda a lei de Deus, ela está resumida no Evangelho. Nós podemos contemplar todos os 10 mandamentos no Evangelho. E de maneira especial, Jesus nos faz refletir os 10 nos 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pensando em nós, será que nós estamos vivendo os mandamentos da lei de Deus? Será que nós estamos amando a Deus verdadeiramente, acima de tudo, acima de patrimônio, acima de si mesmo, acima de posição, de poder, de ter, acima de prazeres, acima do pecado? Porque quando nós nos deixamos envolver pelas concupiscências da carne, nós estamos amando mais o pecado do que a Deus. É a grande transgressão. Vale a pena nós refletirmos. E a expressão desse amor ao próximo, estamos amando o próximo como nós devemos amar? Como a nós mesmos? Nós estamos fazendo pelo outro aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós? Ou estamos deixando de fazer a alguém aquilo que não queríamos que nos fizessem? Não é muito difícil a gente saber avaliar para viver os mandamentos de Deus. É só avaliar, será que eu amo de fato Deus acima de tudo? Acima dos meus bens? Será que eu me rendo ao Evangelho de Jesus? E será que eu amo o próximo como a mim mesmo? Vale a pena a gente olhar. Eu tenho procurado perdoar todas as pessoas que me ofenderam. Eu procuro reconciliação. Eu procuro fazer as pazes com quem eu estou brigado. Eu procuro perdoar quem me ofendeu. Eu peço perdão a quem eu ofendi, a quem eu fui dissimulado, ou a quem eu fui injusto, ou a quem eu desprezei. Eu tenho pedido perdão. Todo esse processo passa pelo perdão que nós devemos pedir e doar. Porque esse é o grande convite de Jesus. Diante do que ele fala, que não veio abolir a lei nem os profetas. Ou seja, nem a lei, nem a palavra de Deus, dada pelos profetas. Mas veio levar-nos à perfeição. Então façamos essa avaliação, para assim podermos ser considerados grandes no reino de Deus, como disse Jesus. Não que a vivência dos mandamentos vá nos salvar, não. O que nos salva é Jesus Cristo. Mas a resposta à vivência aos mandamentos é a comprovação, a nossa adesão a Jesus Cristo, porque essa é a sua vontade. Nós vivermos os mandamentos demonstra que aceitamos Jesus Cristo em todo o seu evangelho, em toda a sua doutrina, em toda a sua evangelização. Façamos então compromisso. Que compromisso a gente assume de viver os mandamentos sem nenhuma restrição, amando a Deus acima de tudo, de todos e ao próximo como a nós mesmos. Depois, contemplemos as graças de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, de São José, de Francisco, Teresinha e João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face
resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.